Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio do FUPcast, um podcast elaborado pela Federação Única dos Petroleiros, no marco do 20º Congresso Nacional da Federação, que está ocorrendo em Salvador da Bahia, entre os dias 20 e 24 de julho. Hoje estamos no quarto dia e já estamos encaminhando para o final, inclusive esse é o episódio final dessa série durante o Congresso. E hoje é um dia de debates dos grupos de trabalho, onde a categoria petroleira está debatendo o seu projeto, tanto para o sistema Petrobras quanto para o Brasil. É um dia em que a categoria está trocando e propondo ideias para ter um projeto na mão forte, num ano importantíssimo, tanto para o sistema Petrobras quanto para o futuro do Brasil. E é isso que a gente vai debater nesse episódio. Eu estou aqui acompanhado pelo Fernandes Neto, que é presidente do Sindipetro Ceará Piauí, a Miriam Cabreira, que é a presidenta do Sindipetro do Rio Grande do Sul, e o Tadeu Porto, que é diretor da FUP e secretário adjunto de comunicação da Central Única dos Trabalhadores, a histórica CUT. Vamos conversar um pouco sobre o que deixa esse 20º Confub e sobre o que está vindo pela frente com esses enormes desafios que tanto a categoria petroleira quanto o movimento sindical como um todo tem pela frente. Vou iniciar com a primeira pergunta. Vou fazer para Miriam, por favor. Estamos encerrando esse congresso, como eu estava falando. Eu queria te perguntar, Miriam, quais você acha que são os principais legados que esse congresso deixa para a federação e para a categoria petroleira como um todo? Então, olá, Fernandes Neto, olá, Marcelo, olá, Tadeu, olá todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo. Uma satisfação estar aqui falando desse congresso. Esse congresso histórico que elege a primeira coordenadora da Federação Única dos Petroleiros, Cibele Vieira, que também foi a primeira coordenadora do Sindipetro Unificado de São Paulo, tem uma carreira grande na federação, de dedicação, de luta, e a gente tem esse momento histórico, que além da gente eleger a Cibele como coordenadora, temos também uma grande renovação na diretoria da FUP, 33% de mulheres também compondo a FUP, e uma representação que abrange todos os sindicatos filiados à FUP, todos os segmentos cobertos pela categoria petroleira no Brasil. Então, a gente garante uma federação que efetivamente representa a categoria petroleira brasileira, uma federação com experiência para continuar as lutas que a gente precisa, que serão lutas bem pesadas que a gente tem no próximo período, mas também a gente traz essa renovação, preparando novos quadros para dar continuidade, né? Para a gente ter essa federação que permanece no tempo e se fortalece no tempo. E aí, aqui a gente fez esses longos debates também, então, do ponto de vista dos debates que a gente construiu aqui, a gente vem debatendo principalmente um projeto de Petrobras. Esse ano a gente não tem pauta corporativa para discutir com a Petrobras e as suas subsidiárias. A gente fechou o acordo ano passado, mediante greve, uma greve que foi forte, uma greve que foi necessária para a gente avançar nos pontos principais. Mas como esse ano é um ano estratégico, uma das questões principais que a gente está debatendo aqui é que, mais uma vez, essa é a eleição estratégica das nossas vidas, essa eleição para o governo federal, para o Congresso, para os governos estaduais e as assembleias legislativas, para o Senado Federal, uma eleição que vai renovar 2/3 do Senado Federal, e isso é estratégico para a gente debater o projeto de Petrobras, o projeto de soberania que está em altíssima, com todas essas questões de geopolítica internacional, de guerra no Irã, do posicionamento imperialista do governo dos Estados Unidos, do Donald Trump. E tudo isso a gente discutiu aqui no nosso Congresso e temos pauta para discutir com a categoria, com a classe trabalhadora e com os projetos políticos que estarão disputando as eleições. Então, foi um congresso bem completo e que a gente vai estar depois conversando com a nossa categoria para engajar todo mundo na luta. Obrigado, Miriam. Fernandes Neto, outra ênfase importante desse congresso tem sido a busca da unidade da categoria petroleira, que é uma pauta que a FUP tem colocado com muita força nos últimos tempos.
Nesse sentido, a primeira participação da delegação de São José dos Campos após a volta à FUP, o que você tem a comentar nesse sentido, dessa busca pela unidade da categoria? Bom, obrigado pelo convite, gente. Novamente aqui participando mais uma vez do Confup. E essa pauta não é uma pauta só da categoria petroleira, né? Ela é uma pauta da classe trabalhadora, né? A gente sabe que a classe trabalhadora unida, ela é muito mais forte. Então, essa busca pela unidade dentro da federação, ela já vem sendo trabalhada, já vem sendo conversada. Como você disse, já tivemos um novo sindicato, né, voltando à nossa federação, mas também abrimos espaço para a participação de outros 2 sindicatos aqui no 20º Confup, o Sindipetro Sergipe Alagoas, o Sindipetro lá do Litoral Paulista, e a gente entende, né, que essa unidade precisa realmente ser conversada e ser construída, e a gente sabe que a nossa federação, com a experiência que a gente tem dos novos quadros, né, de buscar essa pluralidade dentro da federação, a gente pode sim avançar ainda esse ano ou nos próximos anos e chegar a termos realmente uma única federação representando essa que é provavelmente a classe trabalhadora, né, mais forte do Brasil, representando a empresa maior do Brasil. Então, vou perguntar para o Tadeu, porque esse congresso, além dele ser histórico, ele tem uma particularidade, e é que ele não acontecia de forma 100% presencial há bastante tempo, desde a pandemia. Então, eu queria te perguntar, Tadeu, o que significa, qual é a importância do encontro, das pessoas estarem aqui para esse congresso e para os debates que são feitos aqui? É muito importante, o encontro é muito importante, inclusive bom encontro para todos nós que estamos nos encontrando agora. Minha companheira Miriam, que eu tenho um carinho tão grande, Marcelo, poxa, a gente já trabalhou tanto, Neto, maravilhoso. É crucial, né? O presencial, ele carrega essa questão do humano, né? De nós estarmos conectados conosco, com os outros, com o máximo dos nossos sentidos, e não apenas com a visão e a audição, que o remoto facilita muito, entrega muito, mas que não permite que a gente faça esse contato mais humano. E para a gente chegar na grandeza que o Neto acabou de descrever, com os grandes feitos que a Miriam descreveu agora, inclusive esse feito maravilhoso que é trazer a Cibele para coordenação, aumentar o número de companheiras na executiva, fazer uma intervenção como as mulheres fizeram ontem. Inclusive o presencial é bonito por causa disso, porque a peça teatral foi bonita, a mesa foi bonita, teve um tanto de inscrição e ninguém se cansou. E a gente tinha acabado de chegar de um ato, hein? Depois teve uma capoeira bonita, uma homenagem bonita. Então, para chegar nessa grandeza toda, a gente precisa da pluralidade, a gente precisa da contradição, e resolver essas questões discutindo presencialmente é mais fácil. No ponto de vista da gente poder chegar a um consenso, que esse talvez seja um dos grandes méritos da FUP, e que faz a FUP conseguir, de fato, ocupar os espaços que tem ocupado. Tanto de transição energética, mundialmente reconhecida, mundialmente. Miriam tem viajado o mundo, e a gente é respeitadíssimo nessa pauta, no mundo todo mesmo. Na construção de uma categoria combativa, com 3 últimas grandes greves, como nós fizemos, a gente conseguiu sobreviver bem à pandemia, mas o presencial é importante por causa disso. A categoria se conhecer, o petroleiro do Norte Fluminense, ver o petroleiro do Rio Grande do Sul, ver o petroleiro do Ceará, ver que a Petrobras é a mesma, mas as características regionais ficam diferentes, ficar feliz, sentir essa integralidade, tem facilitado muito para a gente chegar, inclusive, nessa questão da unidade, porque a gente tem se tratado com muito respeito. O presencial ajuda um pouco nisso, né? Claro que nós contamos com remoto, nós temos toda a defesa pelo remoto, nos facilita muito com custo, por exemplo, ajuda muito a gente a trabalhar, mas os congressos, essa instância importante da categoria, é importante que seja presencial por ser mais humano. E o fato de ter sido na Bahia, de ter tido tanta força do ponto de vista cultural e gastronômico, que você acha que isso também aporta um diferencial? Tem tudo. É isso, a gente vai fazer o recorte, né? Do porquê o Brasil é tão grande, como que a Petrobras é conectada, tinha que ser na Bahia, porque a Bahia tem, de fato, esse poder, né? É aqui que nasce o petróleo brasileiro, é aqui que é expulso os portugueses da independência, é um estado de uma cultura riquíssima, né? Tanto gastronômica como de música, de arte, de arquitetura, de tudo. Foi uma capital, né?
E essa energia, né, essa energia de integralidade poderosa, é como se a gente viesse aqui, se conectasse com ela e com essa energia tomasse as decisões que de fato estão integradas com o Brasil e poderosas como são. Então, estar na Bahia é quase um milagre, eu diria, sabe? E é de verdade um momento histórico. Diz que a gente está no fim histórico do Brasil, é como se a gente pudesse confirmar. Falando em energia, é necessária muita energia para afrontar os desafios que vão vir pela frente no sistema Petrobras e que foram analisados durante esse congresso. Quais são esses principais desafios? O que falta? Onde é preciso ainda avançar? Eu acho que a gente precisa avançar muito. A gente mudou até o nosso slogan, né? Não é mais. Nós temos que reconstruir, né? Fortalecer a Petrobras é fortalecer o Brasil, né? E a gente mudou para fortalecer o sistema Petrobras, é fortalecer o Brasil. Porque a gente teve um processo de tentativa de destruição da nossa empresa. E a gente sabe exatamente onde ela foi atacada, né? Principalmente no Nordeste, também no Norte, porque é exatamente onde nós temos uma vasta vantagem eleitoral quando a gente pensa em um projeto político progressista. E eu acho que a reconstrução, né, da Petrobras nesses estados, mais um motivo talvez do Congresso ter vindo para cá, para a Bahia, né, porque o ataque também foi feito mirando isso, né, por toda essa importância da Bahia como começo da nossa Petrobras, mas eu acho que reestatizar, mas fortalecer, né, fazer a Petrobras crescer onde ela foi efetivamente afetada, é o principal desafio da gente agora. Porque a gente sabe que a conjuntura política muda, a gente sabe o que é que pode acontecer, né, numa mudança de conjuntura política, porque já está sendo dito bem claro que a intenção, né, sempre foi de privatização da empresa. E a gente fortalecendo ela agora, o sistema como um todo, a gente com certeza tem uma força maior e uma sobrevida uma possível catástrofe, digamos assim, eleitoral e a gente não sair vitorioso. Então, creio que a gente precisa realmente fortalecer o sistema Petrobras, reconstruir a Petrobras onde ela foi praticamente destruída, como ali no Rio Grande do Norte, praticamente saiu. Lá no Ceará também ficamos com uma pequena refinaria que conseguimos resistir, que é a Lubinol, mas em outros estados, como Bahia, como lá no Amazonas, em Manaus. Então, reconstruir e fortalecer o sistema Petrobras, creio que seja a principal bandeira que a gente está trazendo desse Confup. Para isso, é necessário também colocar o olhar na eleição que vai ter em outubro, já, e que vai ser fundamental tanto para o futuro do sistema Petrobras quanto do Brasil. Qual é o papel da categoria petroleira nesse cenário, Tadeu? E do movimento sindical como um todo? Eleger trabalhadores, não tem segredo. Entender que o mundo do trabalho é um mundo da coletividade, o trabalho só existe na coletividade. Todos nós vendemos a nossa energia em troca de salário para sobreviver, para fazer mais coisas que gostamos. Temos que encontrar as pessoas com essas características para defender essas características. Quando a gente vai fazer a conta, não está batendo. O Congresso está cheio de empresário, lotado de empresário. É claro, eles têm o dinheiro, as eleições são viciadas num processo e eles viciam o jogo e ainda trapaceiam. Beleza, mas mesmo assim o trabalho ainda é soberano. Se a gente não se acanhar e fazer a discussão, o trabalho de formiguinha mesmo, vai conquistar o tio, vai conquistar a tia, vai conquistar uma pessoa aleatória durante a eleição, na padaria, na igreja, no futebol, na sauna, no clube, fez o seu papel. E a gente tem que valorizar muito os companheiros que nós temos. Temos que valorizar muito, é pesquisar. Na categoria petroleira, com certeza, vão ter pessoas espalhadas pelo Brasil. A Petrobras é uma empresa nacional. A categoria acompanha, faz campanha, já pode começar hoje e faz campanha para o operário que se organizou, que é o Lula. Quando a gente pega o recorte histórico, nós temos um bilionário contra um operário brigando. Não tem que escolher lado. A luta é Davi contra Golias. Ninguém torce para o Golias. Todo mundo torce para o Davi. E nessa história nós somos Davi. Por que nós somos Davi? Porque nós estamos simplesmente nos protegendo enquanto nação.
Tem um presidente, que é o Lula, que quer proteger a nação. Tem outro que quer entregar. Não tem segredo. A categoria, ela tem que entrar de cabeça, é a eleição das nossas vidas. Sim, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, na Petrobras especificamente, na eleição há dois modelos claramente diferentes. Se vocês tivessem que explicar para alguém que não é da categoria, o que essa eleição vai definir para o futuro da Petrobras? Quais são esses dois modelos que estão em luta aí? Então, o projeto é escancarado. Então, isso não é difícil de mostrar. O projeto da direita, da extrema-direita, é privatizar a Petrobras, é dizer que o petróleo não é algo estratégico, portanto, o Estado não deveria estar presente, que o que é estratégico é saúde, educação e segurança. Então, o Estado, o discurso neoliberal é esse, né? O Estado deve estar presente onde? Educação, saúde e... Segurança. E segurança, né? Educação, saúde e segurança. E o resto deveria estar na mão do serviço privado. Mas a gente está vivendo uma guerra. E essa guerra está mostrando para nós que se a gente não tiver uma Petrobras estatal do poço ao posto, a gente vai pagar R$10 o preço do diesel. A gente vai pagar R$150, R$200 o gás de cozinha. Por quê? Porque o preço do barril do petróleo saiu de 60 para 110, 120, 140. E aí que a energia, ela é um eixo central da sobrevivência humana. A humanidade só se desenvolveu e alcançou a quantidade de seres humanos que nós temos no mundo porque existe disponibilidade energética. Então, energia é sim um eixo central da sobrevivência humana e o Estado deve estar atuando para ter o povo no controle dessa subsistência. E a gente viveu isso na prática. Então, a gente pode dialogar com a população na prática sobre a importância de termos uma Petrobras estatal do poço ao posto para garantir a nossa soberania. Vou aproveitar esse gancho, a gente já está se encaminhando para o final, mas num eventual Lula 4, vocês já falaram do enorme desafio que vai ser eleger ele e da importância de reeleger o Lula na presidência da República, assim como de ampliar a presença de trabalhadores e trabalhadoras no Congresso Nacional e tudo mais. Mas no eventual Lula 4, qual é a importância desse debate sobre a soberania nacional, sobre a energia, para um futuro governo progressista? Qual é a proposta da FUP para isso? Bem, não é à toa que nosso Confup é Brasil soberano, energia para transformar o mundo. Então, por quê? Porque a gente está vendo, Marcelo, que a agenda da transição energética tão propagada está sendo uma agenda de concentração de riquezas, de concentração de lucro. Ela não está sendo uma agenda para efetivamente levar energia para quem precisa. Ela está sendo uma agenda que está pautada no preço, no custo. Então, tudo que vem com a transição energética vem mais caro do que o próprio petróleo. Então, se a gente quiser garantir a soberania energética, a gente vai precisar avançar desenvolvendo as duas coisas. Desenvolvendo a agenda da transição para poder tornar ela mais barata e acessível para a população e ainda desenvolver o setor petróleo para a gente garantir que a gente não vai ter falta de energia. Então, uma coisa, nesse momento, não substitui a outra. Não é à toa que o governo coloca que precisa, o atual governo coloca a importância da gente construir um mapa de saída dos combustíveis fósseis, porque essa é uma agenda que não tem data para conclusão. Se não tem data para conclusão, a gente não pode ficar refém de importar uma discussão eurocêntrica. A gente tem que fazer uma discussão com base na realidade brasileira, nas características brasileiras, e que nós já estamos sofrendo também as mudanças climáticas. A gente está aqui na Bahia, mas lá no Rio Grande do Sul, estamos novamente sofrendo com enchentes, com destruição. Então, isso é pauta de tudo isso que nós estamos falando aqui. E para dialogar com o povo, além do nosso papel, né, Tadeu, da gente valorizar as candidaturas dos trabalhadores, nós, enquanto categoria petroleira, a gente tem que fazer esse debate com a sociedade, do Reestatiza Brasil e da
soberania brasileira, que também o Trump até nos ajuda, né? Querendo taxar o PIX, querendo pegar as nossas terras raras, ele nos ajuda a gente abrir essa linha de diálogo com a sociedade brasileira e confrontar os projetos que estão em disputa. Fernandes Neto, uma mensagem final para a categoria e para a classe trabalhadora como um todo? A mensagem final que a gente pode dizer é que a mídia estava reforçando aqui, né? A gente não vai abrir mão de um Brasil soberano, né? E a categoria petroleira é a categoria que está efetivamente, digamos assim, na fronteira dessa trincheira de briga para a gente manter essa soberania. A gente não discute soberania nacional, a gente não discute democracia, né? A gente corre risco de termos um ataque à democracia. Então, a categoria petroleira também sabe que isso é importante. Não temos como ter que discutir a possibilidade de perdermos a nossa democracia, de perdermos a nossa soberania, de perdermos as nossas riquezas, e isso é que o outro lado quer fazer. Então, o recado que a gente quer dizer, que traz desse Confub, é essa luta, é essa unidade, para a gente defender o Brasil, para a gente defender a nossa democracia que tentou ser atacada e para a gente conseguir avançar nas pautas da classe trabalhadora e da classe petroleira. Muito obrigado. Tadeu, uma mensagem final? Falar para a categoria que ela pode se orgulhar muito da organização que ela construiu. Porque o que a gente está conseguindo fazer aqui, acredito que mais de 300 pessoas, num diálogo extremamente respeitoso. A gente sabe que hoje em dia, nos tempos de hoje, dialogar é difícil. As pessoas com contradição acabam ficando mais ásperas, mas aqui as discussões estão rolando com muito respeito, porque os objetivos comuns estão muito bem centralizados, então há uma divergência de método aqui e ali, mas a categoria ela conseguiu encontrar uma maneira de realmente sintetizar essas pautas. Não é à toa que a Petrobras é tão grande, não é à toa, claro que ela tem toda a força do nascimento dela, do petróleo é nosso, o povo realmente abraça e gosta da Petrobras, mas enquanto categoria, olha, nós chegamos num nível de organização muito legal, muito bonito, e que a gente tem que continuar preservando. Obrigado. Miriam? É isso, e para nossa categoria, a gente colocar que nós estamos nesse ano de eleição, pensar que a gente avançou em muitas coisas nesses 4 anos de governo Lula. É lógico que a gente amarga algumas frustrações, tem algumas coisas que a gente já gostaria de ter resolvido. A gente não pode deixar de falar isso e não dizer para a nossa categoria que nós, enquanto liderança, a gente está olhando para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga que o cenário eleitoral é o que vai decidir se os próximos 4 anos serão anos de lutar para continuar avançando ou se os próximos 4 anos serão anos de lutar para não perder. E isso a gente precisa olhar para o que a gente fez nesses 4 anos de governo Lula, nesses 4 anos em que o projeto de soberania da Petrobras retomou, que os direitos dos trabalhadores tiveram avanços e olhar para esses 4 anos que virão à frente, né? Então, às vezes a gente tem uma frustração, a gente amarga uma frustração, mas a gente precisa pensar, mas com quem eu vou avançar? E não só dedicar o voto, dedicar tempo de vida para construir esse projeto, para eleger esse projeto e depois, como a gente sempre diz, para dar posse, sustentar e disputar os rumos desse projeto. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para a nossa categoria, para seguir na luta e com esperança e com otimismo, porque a gente tem muitas condições de avançar ainda. Muito obrigado a vocês por compartilhar esse espaço tão interessante de debate. Relembrar que o nosso podcast termina hoje com esse episódio, mas o Congresso, o 20º Congresso Nacional da FUP ainda não. Tem mais um dia, tem uma longa jornada de debate hoje. E amanhã tem a plenária final e as deliberações, assim que continuem acompanhando as divulgações tanto no site da FUP quanto nas redes sociais da FUP e dos seus sindicatos filiados. A gente vai deixar, todos os episódios ficam no YouTube da FUP, então vocês podem rever os episódios desse podcast e a gente agradece a vocês também por estarem ali e por compartilhar esse espaço conosco. Muito obrigado e até breve.